Olá, pessoa criativa, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E hoje nós começamos a nossa semana de Páscoa aqui no Cantinho, então nós vamos ter aí algumas aulas de pecinhas que vocês podem fazer para dar de lembrança de Páscoa. Vamos revisitar algumas aulas que nós já temos disponíveis aqui no canal, ó, essa ovelhinha, esse coelhinho, essa sacolinha. Essas aulas nós já temos disponíveis aqui no canal, então você já pode acessar aí. E para essa primeira aula eu trouxe uma peça bem fofinha, vai ser uma peça utilitária, que vai ser o nosso porta-bis. Então eu fiz ele na versão do tecido tricoline, para que ele vire depois um estojinho, para que a criança possa usar aí, pode botar na bolsa, não tem problema. O apliquezinho é a nossa coelhinha. E aqui na versão menino também, ó, é bem lindo, gente, vai ficar bem fofinho, uma opção bem interessante aí de presente de Páscoa, tá bom? Então esse molde aqui eu simplesmente reaproveitei o molde do nosso coelhinho, só fazendo diferente aqui a forma de montagem, que é uma peça plana, mas eu acho que vocês vão gostar bastante. Tá bom? Então, ó, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque a participação de vocês é muito importante para que a gente continue aí trazendo projetos de forma gratuita para vocês, tá bom? Então, ó, já deixa o seu like agora no início, chega de papear e bora feltrar. Aproveitem essa aula, hein? Vambora! Recorte o molde da cabeça do coelho 2 vezes. Aqui eu vou usar uma sujeirinha de cola de silicone fria, colar na manta R2 e depois cortar o excesso da manta. Em seguida é só juntar as partes e fazer o ponto caseado em volta. Para a orelha o processo vai ser o mesmo, porém nós vamos colar esse detalhe antes ali com a cola de silicone fria e vamos colocar apenas uma camada da manta por dentro, tá bom? Daí é só juntar as partes e fazer o ponto caseado. Para o dentinho eu recortei o molde apenas uma vez e estou usando a linha preta aqui dupla na agulha. Eu vou dar um pontinho no avesso da peça e vou fazer essa passagem da linha ali da frente para imitar a divisão do dentinho. E aí é só você dar um pontinho de arremate na parte de trás. E depois eu vou dublar esse dente para que ele fique mais firme. Então aqui eu apliquei a cola de silicone fria na parte de trás, colei em um outro retalhinho de feltro e aqui eu vou só recortar o excesso. A mesma coisa eu fiz ali com o narizinho do nosso coelho, só não tem nenhum tipo de bordado. Agora vamos para o bigodinho. Aqui eu apliquei a cola somente nas bordas e vou fixar esse bigodinho em retalho de feltro. Depois é só recortar o excesso do feltro. E aqui eu vou fazer um coraçãozinho à mão livre mesmo, ó, vocês vão fazer o recorte conforme eu tô mostrando aí pra vocês, ou podem usar qualquer molde disponível aí na internet, tá bom? Então aqui as partes já estão prontas, adiantadas. E agora vamos fazer o bordado desse bigodinho. Aqui eu achei o meio, se você quiser você pode riscar com a caneta fantasminha. Para o bordado eu estou utilizando a linha marrom dupla na agulha, linha de costura comum. Eu vou fixar a linha na parte de trás e vou passar ali um ponto único bem grande. Então reparem que eu não fui até o final do bigodinho, tá bom? E aqui eu vou bordar a boquinha, mais uma vez, você pode usar a caneta fantasminha ou bordar assim a mão livre mesmo, porque é um bordado mais simples, ele não tem essa necessidade de risco. E antes de bordar o bigodinho, eu vou colar aqui o nariz do nosso coelhinho. Aqui você pode utilizar a cola quente mesmo, aplica pouquinha quantidade para não vazar e cola bem centralizado ali em cima do risco que nós fizemos. E vou colar aqui o dentinho também. Aqui eu também vou utilizar a cola quente. Bem pouquinho, gente, sempre, tá bom? Para não vazar. E aqui nós vamos encaixar ali bem embaixo da boquinha. E agora sim eu vou fazer o bigodinho. Aqui eu vou utilizar o pontinho nó francês, que é um ponto que eu gosto bastante para fazer esse tipo de detalhe. Vocês vão ver aí no vídeo que é um ponto bem simples. Aqui eu dei 5 voltinhas com a linha na agulha. Bigodinho pronto.
Agora vamos colar ele no roxinho. Então você vê ali a posição certinha e aqui nós vamos utilizar a cola quente também. Então aplique a cola, posicione no roxinho e pressione um pouquinho até a cola secar. E agora eu vou ver aqui a altura dos olhinhos. Eu estou usando esses resinados, mas vocês podem usar aí qualquer material que vocês já tenham de preferência. Eu vou fazer a profundidade dos olhos, então para isso eu posiciono os olhinhos ali na posição e vou fazer a marcação com a caneta fantasminha. A caneta pode borrar um pouquinho ali no olhinho, mas é só você passar o dedo em cima que ela sai, tá bom? E agora vamos fazer a profundidade. Aqui eu estou utilizando a linha na cor do feltro, vou prender na parte de trás a linha dupla, tá? E vou fazer aqui o pontinho atrás. Reparem que eu estou fazendo ponto para dentro do risco e não exatamente em cima do risco. Isso porque se eu fizer em cima do risco exatamente, na hora de colar o olhinho, essa costura pode aparecer. Então faça essa costura sempre para dentro do risco, tá bom? Aqui eu já fiz a profundidade nos dois olhos e agora vamos apagar a caneta fantasminha. E para colar, gente, seguindo a orientação aí de várias artesãs que já trabalham com esse olhinho resinado, eu vou usar essas duas colas, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição o nome certinho. Então você vai aplicar um pouquinho da cola ali no olhinho. A minha já tá um pouquinho amarelada, mas porque tá parada aqui, mas ela é transparente, tá? E uma gotinha da outra cola instantânea. Daí é só fixar o olhinho no lugar. E para fazer aqui o bordado das sobrancelhas, você pode usar ali a caneta fantasminha para marcar, mas eu faço o bordado à mão livre mesmo, como vocês vão ver aí. Vá fazendo com calma, com capricho, que é para sua peça ficar bem bonitinha e bem acabada. Então aqui eu vou finalizar o pontinho e vou repetir esse mesmo processo lá do outro lado, no outro olhinho. Agora vamos colar as orelhas. Aqui reparem que ela vai tapar aquela marcação que ficou ali na parte de trás. Então é só aplicar a cola e posicionar ali direitinho atrás da cabeça e pressionem até essa cola secar, hein, gente? Não vamos ter pressa. E aqui para dar um charme eu vou fazer essa dobrinha da orelha. Para as bochechas eu gosto de utilizar a tinta de tecido, então aqui eu estou utilizando um pincelzinho de cerdas macias, a tinta de tecido rosa chá. Eu vou sujar o pincel, limpar ali no papel toalha para tirar o excesso e dar batidinhas na bochecha até chegar à tonalidade desejada. E o pontinho de luz eu fiz com a tinta branca, o cabo do pincel e o agulhão. Para o estojo, vocês vão riscar o molde uma vez no tecido, vão recortar deixando uma boa margem, façam a marcação do encaixe do bolso e ali também vai ter uma marcaçãozinha para encaixar o elástico. Ela dá aproximadamente 9 centímetros, tá bom? Então aqui, ó, eu vou recortar depois o mesmo tecido e o feltro branco no tamanho que ficou o tecido depois de eu recortar com a margem de costura. E para o bolso, eu cortei um tecido tricoline ali estampadinho, dobrei ao meio, medi e cortei na altura necessária para chegar ali ao bolsinho. Eu vou mostrar mais ou menos a medida que ficou aqui para vocês. Então, ele ficou com aproximadamente 48 centímetros de comprimento e a largura aí vai ser a mesma largura que você deixou para a margem de costura. E vou recortar um pedaço de feltro branco também para fazer a estrutura. Para começar a montagem, faça um vinco ali na parte onde nós marcamos a localização do bolso. E do lado direito desse tecido, nós vamos encaixar o nosso bolsinho já dobrado, já com feltrinho na parte de dentro, seguindo ali o vinco que nós fizemos. E aqui você pode usar grampinhos para prendê-lo no lugar. E agora vamos encaixar as outras partes. Então, nós vamos beijar aqui direito com direito, então o lado que tá o bolsinho, com o direito da outra parte de tecido. E o feltro vai entrar aqui na parte de trás, tá bom? Então, aqui nós vamos alfinetar tudo para que não fique dançando aí esse sanduíche. E agora vamos encaixar o nosso elástico. Então, ali, ó, na altura onde nós fizemos a marcação, pelo lado de dentro, você vai posicionar o seu elástico. Você pode usar aqui grampinhos também para segurar.
E aqui nós vamos alfinetar tudo muito bem para que não saia nada do lugar na hora da costura, tá bom? Eu vou costurar a mão com a linha de costura comum dupla na agulha, então eu vou deixar a abertura para virar ali na lateral. Para costurar eu vou utilizar o pontinho atrás, que ele imita o pontinho reto da máquina, mas se você tiver máquina de costura aí, você pode usar, que não tem problema nenhum, tá bom? Então aqui eu vou utilizar o pontinho atrás e vou costurar toda a mão, vocês vão ver que não vai ter problema nenhum. E aqui, gente, só se atentem na hora que chegar ali no elástico, de que pelo menos a sua agulha passe uma vez por dentro do elástico, tá bom? A costura passe por dentro dele para que ele fique bem fixado no lugar. Aqui eu já costurei toda a volta, você vai dar uns 2 pontinhos de arremate ali na parte de dentro, né? E agora vamos recortar esse excesso de tecido nas laterais. Chegando ali na parte onde deixei a abertura, vocês vão fazer esse movimento com a tesoura, tá bom? Dos dois lados aqui. Aqui, gente, eu acabei recortando os 2 pedaços de tecido também de baixo do bolsinho, mas não recortem, recortem apenas o feltro, tá bom? Eu já vou mostrar para vocês mais à frente o porquê. Aqui eu acabei recortando ele erroneamente, mas foi na gravação, mas não precisa. Então aqui eu sigo, ó, retirando o excesso, e ali na abertura vai ficar esse desenhozinho ali, tá bom? Então só lembrando que eu recortei esse tecidinho estampado, mas não é para recortar. O que você vai recortar bem rente aqui nessa abertura é o feltro, porque ele sim vai atrapalhar na hora de desvirar, tá bom? Mas o tecido não. Eu vou precisar dele para dar acabamento. E agora vamos desvirar essa peça. Então aqui agora é a hora de você ter muito carinho, muita paciência para poder desvirar, tá bom? Vai com calma que vai dar certo. Aqui você pode usar o cabo do pincel para te ajudar ali a abrir as costuras. Se o elástico ficar para trás, é só passar para frente, não tem problema. E aqui o que eu falei para vocês as laterais, tá vendo? Eu vou precisar tirar o feltro para não me atrapalhar, mas eu preciso desse tecido estampadinho para fazer o acabamento, e na filmagem eu acabei cortando ele, mas não tem problema, que ele vai encaixar, não tem problema, não vai me atrapalhar, eu consigo dar um jeito. Mas para vocês aí, na hora de recortar aquele excesso só dessa abertura ali, onde a gente desvira, vocês só cortem o feltro, não cortem os tecidos, tá bom? Vocês me desculpem, mas é porque na hora da gravação aqui acabou passando. E agora eu vou fechar essa abertura, então vocês repararam que eu fiz a dobra ali do excesso do tecidinho para dentro, e agora eu vou fechar fazendo um pontinho invisível, que é um pontinho bem legal para dar acabamento nesse tipo de peça. Vá fazendo pontinho com calma. Quanto menos espaço entre os seus pontos, mais bonito vai ficar esse acabamento do ponto invisível. É um ponto que eu gosto bastante de trabalhar. Então aqui eu gosto de dar uns 4 pontinhos, 5 no máximo, e puxar a linha. E aí eu vou fazer isso até finalizar. E aqui para o arremate eu vou dar uns 2 pontinhos bem discretos, a linha clara na cor do tecido, então não vai ter problema. Depois eu vou entrar ali no meio da costura e sair um pouco mais à frente e cortar a linha. Vá ajeitando aqui o feltro, tá bom? O feltro que fica por dentro ele tende a amarrotar um pouquinho, é normal, não tem problema. E aqui eu vou passar o meu ferro para ajustar essa peça, deixá-la bem bonita e fazer o vinco ali do bolsinho, né? E agora vamos colar a nossa coelhinha, então vamos usar aqui aquele coração que fizemos lá no início. Então aplica um pouquinho de cola quente ali no meio e vamos fixar ele ali no elástico. E em seguida vamos colar o nosso coração na nossa coelhinha. Então você vai aplicar a cola quente em todo o coração e vai fixar a cabeça da nossa coelhinha. Reparem que esse elástico, gente, ele não precisa ficar esticado, tá bom? Que é para não franzir aí o nosso bolsinho. E aqui eu vou botar um lacinho, porque ela é uma menina, mas aí fica opcional, vocês podem colocar qualquer outro enfeite ou não colocar, vai ficar a critério de vocês. E com isso finalizamos a nossa peça. Ó, reparem que o bis ele vai entrar bem confortável, você vai conseguir fechar ele bem direitinho. Vai ficar super bonito.
E eu vou mostrar aqui para vocês agora outro estojinho, né, que eu fiz, que ele vai servir também de porta-lápis de cor, porta-canetinha. Fica um estojinho super bonitinho, super útil aí para usar depois de a criança comer aí os bombons e receber o presente dela, tá bom? O molde que eu usei para esses coelhinhos, gente, é desse mesmo coelhinho que eu já ensinei aqui no canal. O link de acesso ao molde vai estar aqui para vocês na descrição e vocês podem fazer com a ovelhinha também, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar aí para os seus amigos, ok? Então, gente, concluímos a nossa primeira aula aí da nossa semana de Páscoa. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês voltem para as próximas aulas e se vocês fizerem as peças, me marquem lá nas minhas redes sociais, tá bom? @Cantinho dos Mimos da Val, tanto Instagram quanto Facebook, que eu sempre faço o repost da peça de vocês lá no History, para que outras pessoas também possam ver aí e conhecer o trabalho de vocês, tá bom? Então, ó, um beijo para vocês, muito obrigada pela presença e até a próxima aula, hein? Tchau, tchau!